Então, o medo, ele é uma resposta biológica natural, né, dos seres humanos, dos seres vivos em geral, né? É um mecanismo de preservação, que é necessário para a nossa autopreservação. O medo e a ansiedade, eles têm uma relação muito forte, né? São duas situações ali que caminham de mãos dadas, muitas vezes. E eles funcionam de uma forma parecida no sentido de que os dois estão relacionados com um funcionamento desregulado entre o indivíduo e o meio que ele vive, né? O meio que ele está inserido, tanto no sentido prático, né? Naquela vivência do agora, quanto uma desconexão temporal também. Os dois, tanto o medo quanto a ansiedade, eles estão associados com a perspectiva de um futuro catastrófico, né? De um futuro trágico. Os dois tem esse aspecto do que é inato, né? E tem também o aprendido, que ele é construído a partir das experiências daquele próprio indivíduo, né? Por exemplo, tem um gato e você coloca um pepino perto dele, ele percebe aquilo, ele tem uma resposta automática de dar um pulo, né? De tipo, que é uma coisa completamente de reflexo ali, porque ele percebe aquele estímulo como sendo potencialmente perigoso. Uma cobra, por exemplo, mesmo que ele nunca tenha visto uma cobra na vida dele, ele tem essa herança ancestral, né, dos antepassados dele. Então tem a memória que ela é construída pela espécie, né, pelo desenvolvimento da espécie, que pode gerar reflexo de medo de algum estímulo que foi prejudicial à sobrevivência daquela espécie, né? E tem o medo que, por exemplo, se esse mesmo gato ele leva uma queda de um lugar muito alto, ele pode ter uma resposta de aversão, né, de não querer fazer mais de novo, subir onde ele estava quando ele levou aquela queda. E aí vai ser um medo que foi construído por ele mesmo, né? A partir da experiência individual, ele teve esse trauma e ele não quer mais fazer aquilo. Então, assim, pode ter essas duas origens. Dentro da psicologia, né, existem muitas correntes diferentes, muitas abordagens, que tem cada um o seu próprio método de funcionamento. E dentre elas tem uma que ela trabalha por meio da ideia de tomada de consciência, né? Tomada de consciência implica, né, nesse caso desse medo, por exemplo, como você acolher esse medo, colocar ele em uma outra perspectiva para entender ele melhor. O medo, ele está muito associado com a ideia do desconhecido, né? A gente teme o que a gente não entende, o que a gente não conhece. É muito mais assustador dentro dessa perspectiva. Existem também na clínica diversas técnicas, né, que são utilizadas de acordo com cada abordagem. Tem também coisas da própria vivência, né, que você pode fazer por si. Tem o medo, a ansiedade, eles estão muito relacionados, por exemplo, com a respiração, né? Então, uma pessoa que ela está numa situação, numa crise de medo, ou que ela tem esse comportamento ansioso em geral, por exemplo, ela tende a ter uma respiração curta e rápida, né? Então, um exercício em que você para ali por 5 minutos, por exemplo, para ficar focando numa respiração de forma mais aprofundada, mais lenta, e que parte ali do diafragma, do abdômen, por exemplo, é um mecanismo interessante para lidar com uma situação mais urgente, né, mais aguda ali de repente. Então é necessário também que tenha uma postura sua no sentido de combater essa tendência, né? Você é o maior responsável por como você vai lidar com essas questões. Então também no que pudesse ajudar nesse sentido de se cercar de estímulos que propiciem essa sensação de acolhimento, né, para você estar ali numa situação de poder encarar o estímulo que gera esse medo pelo que ele é. Porque o risco, ele sempre vai existir. O risco, ele é o cotidiano da existência, ele faz parte da experiência de estar vivo. Então, se você foca toda a sua energia nesse medo, né, nesse estímulo possivelmente ameaçador, e você deixa de viver, né, aquilo ocupa um lugar central na sua vida e vai ser uma coisa cada vez mais forte, mais presente. Então, esse tipo de questão é muito importante você estar atento também, né?